Olá, está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança, uma parceria inédita entre a Unisul TV e a Polícia Militar. Um programa voltado para a comunidade, com informações e esclarecimentos na área da prevenção do crime, divulgação de projetos educativos, curiosidades, dicas de segurança e entrevistas com pessoas de diversas áreas, sempre com a finalidade de levar a temática da segurança pública mais perto de você. Está conosco hoje o presidente da Associação de Oficiais Militares de Santa Catarina, a ACORS, Coronel Sérgio Luiz Cel, para falar da importância dos militares para o fortalecimento da democracia. Coronel Cel, meu agradecimento, uma satisfação, uma honra tê-lo aqui conosco no dia de hoje. É um prazer estar aqui, Peterson, eu agradeço o convite, estou à disposição para as perguntas suas e, se for possível, dos telespectadores também. Ok. Coronel, a Associação de Oficiais Militares de Santa Catarina, a ACORS, o senhor poderia falar um pouco da história dessa associação? A ACORS é uma entidade que, nesse ano de 2019, completa 20 anos. Ela nasceu no dia 9 de agosto de 1999, em razão de algumas situações de necessidades de representatividade política e associativa dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, num grupo de 39 oficiais que viram essa necessidade. Hoje, a ACORS ela desempenha um papel fundamental no alicerce institucional das instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, apoiando as instituições, os comandantes gerais e os seus oficiais e praças em várias demandas na área legislativa e jurídica e apoiando principalmente as necessidades dos militares para a melhoria dos serviços prestados à sociedade. Então a associação também tem esse caráter, né? Além de servir para atender os interesses específicos, pontuais dos associados, esse apoio à decisão de comandantes, talvez, né? De Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. De certa forma, sim. Por quê? Nós temos grande preocupação em relação a toda a legislação que cerca os militares estaduais. Os militares estaduais, quando eu me refiro, são policiais militares e bombeiros militares, que cercam todo o estado de Santa Catarina. Não somente oficiais, como também praças. Exatamente porque a legislação, ela refere-se a todos os militares e também se estende aos seus dependentes, aos seus pensionistas após a morte dos militares. A nossa grande preocupação é que as legislações, em razão da própria atividade realizada pelos militares estaduais, de doar a sua vida em prol da vida do próximo, tem muitas coisas que elas são diferentes da legislação que refere-se à iniciativa privada e também aos servidores civis. Então essa é a nossa preocupação de acompanhar as decisões a nível governamental, a nível institucional, dentro da Assembleia Legislativa e também na Câmara dos Deputados e Senado Federal, para avaliar qual vai ser a consistência ou a influência dessas normas em cima da vida dos militares estaduais e também das suas famílias. E possivelmente em relação à forma que isso vai ser criado para a melhoria dos serviços à sociedade, que é quem nos sustenta. Coronel, e na sua visão, qual é a importância na atualidade do associativismo? Todos os seres vivos se associam a partir do momento que nascem. Todas as instituições, todos os servidores públicos, todas as empresas públicas ou privadas, elas têm alguma forma de agregação de valores que torna-se um sindicato, uma associação, etc. Na legislação brasileira é proibido o sindicalismo dos militares. É uma das nossas talvez grandes diferenças em relação ao servidor civil, que ao militar é proibido o sindicalismo. Então, o que acontece? Existem inúmeras associações dentro das carreiras militares, dentro das Forças Armadas e dentro dos estados, entre os militares estaduais. Essas entidades, essas associações, até porque não pode ter um nome diferente, ou são clubes sociais ou são associações. É um grupo de pessoas que se reúnem objetivando trabalhar em prol da melhoria das atividades da instituição e dos serviços prestados à sociedade e também da melhoria e manutenção dos direitos dos militares estaduais. É muito importante, até porque a gente não vive sozinho.
A gente vive em sociedade. E se nós não tivermos quem nos represente, aí a coisa fica muito complicada. E a atuação da ACORS, a Associação dos Oficiais Militares de Santa Catarina, Coronel, um pouco, né, do trabalho que a associação realiza a favor da segurança pública. Nós enfatizamos e apoiamos muito o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar em Santa Catarina em todos os programas que são lançados para a melhoria dos serviços à sociedade. Podemos elencar que inúmeros materiais de divulgação dos serviços que são feitos pela sociedade, pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar, que são distribuídos à sociedade, às comunidades, folders, materiais e inclusive meios digitais, sistemas de manutenção desses meios digitais. A associação apoia a realização e a confecção. Apoia a confecção desses materiais, principalmente para que a sociedade também tenha visão do que é feito pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar e possa ter possibilidade de acessar esses serviços quando for necessário. Nós também temos vários aspectos de apoio ao associado e a visão positiva dos militares estaduais a nível de estado. Por exemplo, nós já publicamos nos últimos 10 anos cerca de 100 obras, 100 livros escritos por militares estaduais que estão à disposição em bibliotecas, são distribuídas para todas as bibliotecas do Brasil, exatamente para que as pessoas vejam que nós também sabemos escrever, nós também somos pessoas do povo iguais a qualquer um. E temos os mesmos direitos de viver em sociedade como todas as pessoas têm. Nós também realizamos vários cursos de aperfeiçoamento para os nossos associados, curso de assessoria parlamentar, curso de oratória, curso de melhor visibilidade da sociedade perante os militares. Realizamos várias palestras junto com pessoas das comunidades para melhorar o atendimento dos militares naquela questão. Então a gente tenta se envolver positivamente de todas as formas possíveis por orientação não somente dos comandos gerais, como também por orientação dos nossos associados que estão nos 295 municípios do estado de Santa Catarina e que nos trazem pedidos para a melhoria dessas atividades institucionais. Ok, Coronel, nós vamos continuar no próximo bloco. Perfeito. Nós vamos agora para um breve intervalo, nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. Estou conversando hoje com o presidente da Associação de Oficiais Militares de Santa Catarina, a ACORS, Coronel Sérgio Luiz Cel, para falar aí da importância dos militares para o fortalecimento da democracia. Coronel, essa questão do associativismo militar também ocorre em nível nacional. O senhor pode falar essa articulação da ACORS com as outras associações ou outras entidades de nível federal para temas de relevância da segurança pública? Sim. Na realidade, a ACORS atualmente ela é filiada a duas entidades de nível nacional. É a FENEM, que é a Federação Nacional de Oficiais Militares Estaduais, com sede em Brasília, e a AME Brasil, a Associação dos Militares do Brasil, que é filiada e que é sediada em Brasília também. Mas principalmente a FENEM é uma entidade que hoje foi criada há 10 anos, em 2006, há 13 anos, aliás, em 2006, criada também por oficiais de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, porque havia a necessidade da representatividade política a nível de Brasil e para buscar o fortalecimento dos militares estaduais. Hoje, os militares estaduais a nível de Brasil representam um número aproximado de 700 mil pessoas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, militares estaduais. Nós temos hoje filiado à Federação Nacional cerca de 47 entidades dos 26 estados do Brasil e do Distrito Federal. Entidades que representam todos os militares estaduais dos seus estados. A nossa federação
alinhada com as entidades estaduais, ela busca relacionamento pleno e constante com todos os parlamentares federais, deputados federais e senadores, e com as autoridades de Estado sediadas em Brasília, buscando exatamente conscientizá-los da necessidade de melhoria das atividades dos militares estaduais no Estado, porque existem nos vários estados do Brasil muitas diferenças regionais. Como nós temos diferenças de língua, diferenças de costumes, diferenças de crença, nós temos diferença de atividades. Apesar da atividade dos militares estaduais ser única, que é a prestação de serviço e a melhoria desse serviço à sociedade. E também o nosso juramento de doar a nossa vida em prol da sociedade. Então, as entidades estaduais, juntamente com a nossa federação, têm representatividade plena em Brasília, buscando a melhoria desses serviços e, principalmente, a exemplo da Acorso, que a Acorso já faz há 3 anos, tentar buscar recursos financeiros federais para aplicar na segurança pública a nível estadual. São coisas que são complexas, muitas vezes outras entidades do Estado não conseguem fazer, mas nós temos representação diária e constante em Brasília. A Acorso mantém oficiais em Brasília quase que constantemente, exatamente para que a gente consiga buscar esses recursos e buscar a forma de melhorias. Acompanhamos também toda a legislação que transita dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e a aplicação ou implicação que isso terá na segurança pública nos estados. Porque muitas legislações são para o bem e muitas, infelizmente, são para o mal. O parlamentar, quando apresenta essas legislações, esses projetos de lei, projetos de normas, ele nem sempre tem conhecimento pleno de qual a implicação que aquilo possa acarretar para os diversos grupos sociais. E para a segurança pública nós temos grande preocupação, por isso a gente acompanha diariamente e 100% do nosso tempo tudo o que acontece em Brasília. Essa é a importância, né, Coronel, da associação, como o senhor falou. Muitas vezes os deputados apresentam projetos de lei sem ter aquele conhecimento adequado da realidade que vai impactar aquele grupo social, no caso os militares. No caso, a associação exerce esse papel fundamental de explicar, desmistificar Sim. e mostrar, né, com cientificidade o impacto que isso vai gerar. Exatamente. É comum os parlamentares nos procurarem a federação, questionando sobre itens que aparecem na pauta de projetos de lei. Exatamente porque falta o conhecimento pleno da, como eu disse, aplicação e implicação daquela norma. E muitas vezes normas que já existem nos estados que terão reveses em relação à norma federal ou vice-versa. Então a gente acompanha, desmistifica todas essas questões e explica o que nós somos, quem nós somos e por que nós existimos. Essa é a nossa real razão de existir. E, Coronel, e esse fenômeno que aconteceu recentemente da ascensão de militares a cargos públicos eletivos, como o senhor vê essa questão? O estatuto da nossa associação, da Acorso, e de várias associações estaduais a nível de Brasil, nos diversos estados, ela proíbe os administradores, os diretores das associações de envolverem-se na política partidária. Em 2017 já se visualizava uma situação onde haveria uma possibilidade de, naquela época, o deputado federal Jair Bolsonaro se lançar a presidente, que ele era pré-candidato, e havia uma situação de necessidade de posicionamento institucional e posicionamento associativo. Até início do ano passado, a Acorso não tinha um posicionamento claro sobre essa questão. Por quê? Exatamente porque nós lidamos com a política ética e institucional, visando o bem dos associados e o bem da sociedade. A política partidária não é o nosso meio de existir ou a nossa necessidade. Todavia, o ano passado veio aquele turbilhão e tudo levou a crer que nós teríamos uma situação de termos alguns militares estaduais, não somente em Santa Catarina, como a nível de Brasil, e talvez até o presidente que foi eleito naquele cargo. E realmente é o que aconteceu. Ficamos
digamos assim, felizes com o que aconteceu e preocupados ao mesmo tempo. Por quê? O militar, eu já disse o ano passado, numa outra entrevista que foi dada, não existe pessoa mais ordeira, mais organizada e para trabalhar no aspecto administrativo que tenha conhecimento sobre esse aspecto. Trabalhamos desde que entramos nas corporações militares, na área administrativa, e somos excelentes administradores públicos. Disso eu não tenho dúvida nenhuma e não tenho vergonha de dizer isso. Todavia, você governar um Estado é uma coisa um pouco mais macro, é uma coisa muito maior. Mas eu quero crer e acredito efetivamente que o governo em Santa Catarina, ele está exercendo o seu papel de análise, primeiramente, de um contexto que era desconhecido em tese de várias pessoas que estão naquelas funções hoje, mas que tem plenas capacidades de gerenciar e coordenar tudo isso aí. A nível federal, para quem já conhecia o deputado federal Jair Bolsonaro, sabe que ele era de rompantes de inúmeras outras questões. Não deixou de ser a pessoa que era. Agora, muitas questões que estão acontecendo a nível federal, eu acredito que falta um pouco de comunicação. Mas no contexto geral, Peterson, eu acredito que há uma grande possibilidade de desmistificar a visão que se tinha dos militares e realçando essa visão, essa melhoria dessa visão no aspecto administrativo. Nós temos hoje a maior bancada de deputados federais e de senadores que já existiu na história em relação a militares estaduais e militares federais. Talvez, de representatividade de classe, seja a maior bancada existente hoje na Câmara dos Deputados, de militares. Cerca de 21 militares estaduais e mais alguns militares federais, totalizando cerca de 40 deputados federais da área militar, que têm conhecimento pleno do que é necessário e bom para a nossa nação. Tenho certeza absoluta disso. Ok, Coronel, vamos novamente para um breve intervalo. Nós continuamos no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes, não saia daí. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. Estou conversando com o presidente da Associação de Oficiais Militares de Santa Catarina, a ACORS, com o coronel Sérgio Luiz Cel. Estamos conversando sobre a importância dos militares para o fortalecimento da democracia. Coronel, um tema bem atual e que vem trazendo algumas discussões. É importante esclarecermos essas questões que envolvem os militares na questão da previdência. Então, eu queria que o senhor começasse falando, primeiramente, rompendo esse estigma, já falando que, esclarecendo, na verdade, que militar não se aposenta. Essa é a grande verdade. Perfeito, Peterson. E permita-me corrigi-lo também no item. Militar não tem previdência. Não tem previdência, é verdade. Exatamente. Um estigma que existe, um mistério que existe em relação à situação dos militares, exatamente, mas isso é histórico. Isso vem, não é de hoje, vem desde a época dos romanos, etc. Tal. O militar exatamente não tem previdência, por quê? Porque ele se dedica exclusivamente à manutenção do Estado, não dos governos. Os militares, eles dedicam-se à manutenção do Estado. E, historicamente, o militar nunca contribuiu para a Previdência, o militar contribui para os fundos de pensão. Para quando esse militar faltar, a sua família, a sua pensionista, a sua família consiga se manter. Exatamente em razão da atividade exercida pelo militar. Os militares raramente têm um ponto fixo de trabalho. Eles são transferidos, no caso dos militares estaduais, para diversos locais do Estado, onde sua família, geralmente sua esposa, não consegue ter um trabalho fixo, ter um emprego fixo. Então, ela geralmente fica à disposição do marido, nesse caso, ou vice-versa, se a mulher for militar, para que o militar da família consiga exercer a sua profissão. Até porque a atividade exercida pelos militares, nós não temos como dizer, eu não vou, eu não posso ir. Eu tenho a obrigação de ir.
O juramento que todos nós fizemos quando incluímos nas corporações militares é dar a nossa vida em prol do outro, em prol da sociedade e manter o Estado. Não à toa a gente vê constantemente qualquer problema que existe em qualquer sociedade, em qualquer comunidade, quem é a primeira pessoa, quem é o primeiro órgão chamado para ver aquela situação e tentar ajudar? É a Polícia Militar, são as Forças Armadas. Isso acontece em qualquer estado do Brasil. Nós vimos situações em anos próximos, que aconteceu no Espírito Santo, que aconteceu no estado do Nordeste, onde aconteceu problema em relação aos militares e o Estado entrou em pânico. Todo o Estado entrou em pânico. Então, a atividade exercida pelos militares, a situação da previdência, do fundo de pensão, como disse o Peterson, isso é uma coisa que fere muito o brio dos militares, exatamente por quê? Porque, historicamente, os militares eles são dependentes do Estado, dependentes do tesouro do Estado. Os militares da ativa e os militares da reserva. Os militares exercem a sua atividade, o contraponto da sua atividade é o apoio do Estado para a manutenção do militar. Até porque o militar não se aposenta, como disse o Peterson. O militar vai para a reserva remunerada e até hoje, até os 65 anos de idade, ele pode ser chamado em qualquer momento para realizar atividades necessárias à manutenção do Estado. Em caso de guerra, em caso de alguma tragédia dentro do Estado, ou em necessidades que a sociedade o exige. E então o militar pode ser chamado para retornar para a ativa para trabalhar. Diferente de qualquer pessoa da sociedade, iniciativa pública ou privada, que se aposente. Então, as diferenças hoje, elas englobam aproximadamente 34 direitos trabalhistas que os militares não possuem e o funcionário civil possui. Essa é a maior discussão em relação às legislações que hoje estão sendo tratadas em Brasília, na Câmara dos Deputados, sobre a dita reforma da Previdência, da PEC 06, que está tramitando, está na comissão especial para analisar qual todo o seu contexto e qual toda a sua aplicação, e onde os militares, no seu contexto geral, estão tendo um tratamento digno conforme reza a legislação e toda a história que diz respeito aos militares estaduais. E tem uma singularidade também bem especial, né, Coronel? Diz respeito aqui à submissão que nós estamos ao Código Penal Militar, que o militar ele prefere ser submetido ao Código Penal Comum ao Código Penal Militar. Talvez eu não seja a expressão correta, Peterson, dizer que ele prefere. Nós, como militares, não temos escolha. Essa é a grande realidade. O Código Penal Militar, para o militar, ele é muito duro. Posso afirmar essa questão. Muitas vezes, e tem discussões muito grandes hoje em dia, principalmente em relação à utilização das Forças Armadas no estado do Rio de Janeiro. Aquela situação, ela gerou complicações e análises em relação à legislação militar que ainda são contextualizadas e muito discutidas sobre se realmente elas devem ser aplicadas dessa forma ou daquela forma. Por quê? Porque o militar, ele é militar em qualquer lugar. Ele tem que seguir a sua norma, a sua lei em qualquer lugar. E por que às vezes se diz que o militar prefere a legislação civil? Porque, infelizmente, a legislação civil ela é um pouco mais morosa e, em razão dessa questão, muitos crimes prescrevem. Então, talvez tenha uma visão um pouco deturpada dessa questão. Agora, não tenho dúvida nenhuma que a legislação militar é muito mais forte do que a legislação civil, isso não se tem dúvida. Ok, Coronel, nosso tempo acabou, nós teríamos aí conteúdo para muitos mais programas, né, com certeza. Mas desde já eu agradeço aqui a sua presença, foi uma honra tê-lo aqui conosco, trazer todas essas informações e esclarecimentos muito úteis à população. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, Peterson, e fico à disposição para que tudo que for necessário para a gente realmente esclarecer essa visão dos militares, dos policiais e bombeiros militares em Santa Catarina, e feliz por ver que temos grande preocupação em realmente mostrar à sociedade quem nós somos. Muito obrigado. E, Coronel, obrigado mais uma vez.
E hoje eu conversei com o presidente da Associação de Oficiais Militares de Santa Catarina, a ACORS, Coronel Sérgio Luiz Cel, que falou sobre a importância dos militares para o fortalecimento da democracia. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Obrigado a você pela audiência e pela companhia. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.